Bom, então assim, ó, o mais básico que a gente tem sobre as mídias são, tá? O CD, vou escrever aqui mídia, né? Isso é bom escrever ou não? Não, só se tu julga necessário. Se tu tá pensando em virar professor de informática, alguma coisa assim, né? Pode ser útil. Mas isso tem em todo qualquer lugar da internet, se vocês digitarem ali, vocês vão achar. Então isso aqui é mero para vocês, vamos dizer assim, aplacar as dúvidas de vocês, para ficar mais tranquilo, tá? Mas isso aqui que eu vou colocar aqui, não com as mesmas palavras, mas vocês acham em 300 milhões de sites diferentes, tá? Então a gente tem o CD, que é o mais conhecido de todos, tá? Por que CD? Eu nunca cheguei a ler nada sobre, mas se a gente vive há mais tempo que nem a gente aqui, vocês já devem ter ouvido falar no LP, né? Então o LP é o bolachão, que é o long play, né? Então o CD quer dizer compact disc, né? E esse já era moderno em relação ao baquelite, que só cabia uma música. Exato. Daí o long play já cabia, acho que 7 de cada lado. Exato, e mudou também a questão ali das rotações, também mudou, né? Então o CD quer dizer compact disc, tá? Isso aqui foi uma revolução. Isso aqui é quase a invenção da roda, assim. Porque aqui a gente já veio para uma coisa mais digitalizada, vamos dizer assim, né? Porque o vinil é aquela coisa analógica, né? O vinil precisa uma agulha encostar em cima para ler aquela trilha que foi marcada, né? Aqui no CD já não, no CD já é um processo digital, passa uma leitura ótica em cima. Então já muito mais no CD do que no CD. Nossa, não tenha dúvida. Dependendo do tipo de formato, isso é uma coisa que a gente vai falar também mais para frente. Existem formatos de músicas ou de filmes, vamos dizer assim. Então, isso vai depender. Então o CD é o compact disc. Tá? O CD se subdivide, vamos dizer assim, grosso modo, em 3 tipos. Tem o CD normal, tem o CD R, que a gente chama, que é o CD que a gente pode gravar, né, aquele que a gente compra, comumente conhecido como CD virgem, certo? Então, esse cara a gente compra e aí a gente usa, vamos colocar aqui entre aspas, então é o nosso CD virgem, tá? Que lá a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar as nossas músicas, a gente vai colocar fotos, a gente vai colocar o que a gente quiser, contanto que caiba dentro da capacidade dele. E a gente tem um outro tipo de CD aqui também interessante, que é o CD RW. Ele não é tão conhecido quanto os outros por quem é usuário mais básico, vamos dizer assim, mas o CD RW é o CD que a gente pode gravar, apagar e regravar de novo coisas em cima dele um determinado número de vezes. Ele vai durar não muito, mas vamos dizer assim, um CD RW a gente consegue então gravar uma coisa e depois regravar essa coisa. Certo? Então, ele é o CD-RW. Eu não sei muito bem, mas seria re-ratable, né? Seria regravar o troço. Tá? Então, assim, a gente pode reescrever o CD. Tem outros tipos, por exemplo, aqui, ó. Qual é a capacidade desses CDs aqui? Tá? A capacidade padrão desses CDs aqui que a gente acabou de ver são são de 700 MB, a grande maioria, tá? 700 megabytes. Tá? Então, CD é 700 MB. Só que, Celso, o que quer dizer 700 MB? Né? Para daqui a pouco vocês terem uma noção. Como eu disse, vai depender do formato. Gravando músicas naquele formato tradicional de música, é aquele que você vai lá na bodega discos ali, compra um CD da banda que você gosta, um CD de áudio normal, entre aspas, você vai conseguir colocar de 10 a 20 músicas dentro de um CD. Ou seja, daí já não vai ser um CD de 700 megas, vai ser um CD de 80 minutos. Tá? Porque daí vai depender do formato que você está usando. Então, 700 mega é para uso em dados, vamos dizer assim. Fotos, até mesmo MP3, que é um outro tipo de formatação de música, que a gente chama de dados. Então, vai ser 700 MB. Mas quando eu vou gravar áudio, que é um CD de áudio mesmo, aqueles tradicional que a gente tem aí, os primeiros, 10, 15 anos atrás,
Então ele vai ter 80 minutos. Então vai depender do tamanho da música. Mas dá para gravar 80 minutos nele. Se eu for gravar um CD de MP3, que aí são dados, eu vou ter 700 MB. Então vamos levar em consideração que uma música tem de 3 a 5 MB. Vamos dividir aí 700 por 5, vamos dizer assim. Dá umas 300 músicas. Sei lá, estou aqui. Aliás, 300 nem pensar, porque daí seria 2,5 MB. Mas enfim, dá umas 200 músicas. Grosso modo. Tá? Então vai depender do formato que a gente usa. No CD, então, eu sei, eu posso colocar então em torno de 200 músicas no CD, em MP3. Certo? Ok? Tranquilo. Tá? Ou 80 minutos no CD de áudio. Fora isso, a gente tem também o DVD. E aí no DVD sim vai ter aquele esquema de dupla camada que eu já estava induzindo vocês ao erro. Tá? No DVD, a gente tem o DVD normal, a gente tem também o DVD recordado, né, o CDF, e temos também o DVD RW, que é o mesmo esquema do CD, regravável. Né? E aí sim, aqui é o CD gravável, né, normal. Vou botar aqui virgem, para vocês lembrarem a mesma coisa do outro. Virgem. E esse aqui é o regravado. Tá? E aí, com relação às capacidades deles, a gente tem num DVD 4,7 GB de capacidade. Tá? Então, mas como eu disse, tem os DVDs que são de dupla camada, que aí eles aumentam aí essa capacidade para 9 GB aproximadamente. Ou também tem, só que com um número muito menor, tem DVDs que dá para usar dos dois lados. Eu comprei um DVD de um filme chamado Os Imperdoáveis, que é um filme com Clint Eastwood, que é de faroeste, que é muito bom. E aí aquele filme é um DVD de duplo, usar dos dois lados. Para assistir o filme todo tem que virar ele? Não precisa virar. É que um lado é um tipo de formato e do outro é um outro tipo. É meio doido. Daí no final eu nunca sei qual que é o lado de qual, porque para mim os dois lados são iguais, então não tem foto, né, em cima, porque daí como uso dos dois lados não tem. Mas enfim. Então tem, e pode chegar a ter então DVDs que cabem até 15 GB. Tá? Mas esses aqui são muito difíceis de encontrar. Então, 4,7 GB. O que cabe em 4,7 GB? Um filme, por exemplo. Mas um filme, aí a gente tem que entender que um filme tem muito mais informação do que uma música, ou um CD de música. No filme a gente tem imagem, e imagem pesa bastante. Então, um DVD, geralmente, né, a gente vai ver neles filmes. Mas não é que ocupe toda essa capacidade, não ocupa tudo isso daqui a pouco um filme. Mas, enfim, em torno disso. Já, se eu esquece que isso aqui é um DVD, eu posso gravar dados nele, que nem eu uso para gravar no CD, né? Diante que o Celso falou, posso. Para eu gravar dados nele, se eu pegar então e entender que um CD tem 700 MB, 1 GB equivale a 1024 megas. Então, 1 GB já dá o dobro. 1 GB dá quase o dobro de um CD normal. Então, aqui eu tenho 4,7 GB. Então, se eu digitar... Vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. Uh, 4,7... Cadê? Mouse. Vezes 1024. Não pegou. Vezes 4,7 vezes 1024. Eu tenho 4.812 megabytes. Dividido então por 700, que é a quantidade que um CD tem. Dividido por 700.
Então, em um DVD cabe aproximadamente a quantidade de quase 7 CDs. 6,8, 6,9 CDs. Então, se a gente pegar um CD de 700 MB que cabe 200 músicas, a gente faz isso vezes 7, então é em torno de 1.400 músicas em MP3, por exemplo, que cabem no DVD. Ou fotos, dependendo da qualidade da foto, que aí a gente cai numa área também de formato, de qualidade, de número de pixels que essa foto foi tirada. Mas vamos dizer que é uma foto aí de em torno de 4 a 5 MB, como é o tamanho de uma música, então num DVD eu consigo gravar em torno de 1.000 a 1.500 fotos. Por exemplo, eu gosto de falar em fotos, em músicas, em MP3, para vocês terem realmente aquela... conseguir transformar isso numa... Porque, 1 GB, o que é 1 GB? Né? Agora, um DVD eu consigo colocar tantas fotos, então a gente consegue materializar um pouco. Apesar de que o digital é imaterializável, vamos dizer assim, mas assim a gente consegue visualizar um pouquinho o que seria isso, né? Que tipo de coisa eu consigo colocar ali. Certo? Então, DVD geralmente é para filmes, como vocês já sabem, CD, música, DVD, filme, mas eles também podem ser usados para gravar dados dentro, programas. Tanto que antigamente as empresas, inclusive, nos mandavam, quando tu comprava um computador, vinha um CD de recuperação do teu computador. E eu acho uma lástima eles não mandarem mais isso hoje. A minha máquina, por exemplo, ela tinha o Windows 8, eu tive que formatar ela, porque deu uma corrompida. E aí, infelizmente, eu não tinha mais a mídia, né, para fazer uma reformatação, eu tive que acabar instalando o Windows 7. Não. Tá? Mas então, CD e DVD tem essas diferenças. Mas não pode pegar pela internet? Eu teria que entrar em contato com a Microsoft e fazer toda uma engenharia social ali, que eu não estava disposto a fazer. Né? Até porque eu precisava da minha máquina logo. Né? Então, assim, eu achei meio sacana, assim, eles deixarem. Só que isso também é uma medida de coibição da pirataria. A gente entende esse outro lado, mas ao mesmo tempo não coíbe nada. Quem quiser, você entra num site qualquer aí, baixa um programa pirata como não fosse nada. Né? Mais fácil do que... Não tem esse problema. Então a gente falou em CD, DVD, a gente tem também o Blu-ray. Tá? O Blu-ray é, vamos dizer assim, a evolução do DVD, assim como foi a evolução da fita cassete, a fita que tinha que levar na locadora rebobinada, né? Lembra? Chegava lá, tu tinha que entregar a fita rebobinada. Sim. E aí eu lembro que um tio meu uma vez pegou, né, um DVD, alugou pelas primeiras vezes, assim, daí ele disse, não, nós temos que entregar esse DVD rebobinado, né? Porque ele foi na locadora, né? Tempos antigos. Ou então, falando de revolução, a mesma coisa do que o CD em relação ao toca-fita. Exato. Mesmo passo. Então o Blu-ray ele veio para suprir uma necessidade. Qual era a necessidade que se tinha? Se precisava de filmes cada vez mais com uma resolução melhor, só que a gente sabe que isso é uma equação que não fecha depois na hora de gravar no DVD, que tinha um limite que já estava sendo usado pelos filmes até então feitos. Então, o que aconteceu? Temos que criar uma nova mídia que suporte essa quantidade de informação. Então, o Blu-ray tem uma capacidade aproximada de 25 gigabytes. Isso é grande pra caramba. Então, um filme de Blu-ray ele tem uma capacidade de 25 gigabytes de armazenamento, vamos dizer assim. Eu nem tenho na minha máquina um leitor de Blu-ray, então não adiantaria nem eu comprar um Blu-ray para tentar gravar, porque isso exige outro tipo de equipamento da agora, máquina. Por exemplo, nós tínhamos um lá e o Blu-ray já não serve mais, agora tem que ser um Blu-ray 3D. Exato, né? Que é para mais opções, vamos dizer assim. Eu comprei, como eu falei para vocês, esse dia um home theater e já estou faceiro, né? Assim, bem baratinho. Mas e como as coisas são lá, considero super barato. Lá um Blu-ray está na faixa de 200 reais. Exato. É incrível. Então, 25 GB, vocês entenderam, né? 1.500 músicas para 4,7 GB ali, né? Então, vamos fazer vezes 5 ali para arredondar. Então, são aí 7.500 músicas brincando que cabem dentro de um Blu-ray, por exemplo. Ou 7.500 fotos. Né?
Então, isso aqui é, mais uma vez, repito, para materializar para vocês o que é. Então, você já tinha ouvido falar em cada um deles, eu espero ter explicado um pouquinho, mais ou menos, o que é cada um deles. Eu não sou um entendedor dessa área, tanto que vocês viram que eu cometi um pequeno erro ali, eu já estava misturando a questão do DVD e CD. Não tá. Mas a ideia é essa. Então, com relação às mídias físicas, né, CD, DVD, é isso que a gente tem. Se existem outras... eu esqueci de falar do mini CD, que a gente nem conhece direito. Mas tem alguns equipamentos que a gente compra que vem com o mini CD. Não sei se vocês já viram. Já? Mini CD é assim, ó. Eu acho que eu tenho um aqui na minha mochila porque veio com um equipamento que eu comprei. Que não vale a pena eles te dar um CD que cabe 700 MB para botar um programinha dentro de 50 MB. Então olha o espaço desperdiçado. Então o mini CD cabe 180 MB, se não me engano. Então o mini CD ele é um CD normal. E se vocês observarem nas leitoras de CD de vocês, vocês vão ver que tem o maior. E se vocês observarem, tem o menorzinho dentro já. Talvez vocês nunca observaram. Mas o menorzinho, na leitora de CD, pode abrir a tua aí, tu vai observar que tem o maior e tem o menorzinho. Se tu olhar, tem o círculo maior. O teu não tem, porque a tua, claro, a tua não é, mas essa aqui, ó. Observa aqui, sim. Tem o maior e tem o menorzinho que vai no CD. Tá vendo? Ele fica perfeitamente encaixado ali. Então, esse é o menor. Esse aqui não precisa, né? 180 megas aproximadamente. Esse aqui não precisa, né? Esse aí não precisa porque ele tem um encaixe central, né? Ele tem um plug. Eu só não sei se eu anotei certo uma coisinha aqui. 4,7 GB para um filme ou 1.500 músicas? Isso. Isso aí. É que eu achei muito... Isso aqui tudo é estimativa, tá, pessoal? Sim. Não é uma coisa fixa, porque aí a gente tem formatos, a gente tem, por exemplo, num DVD de 4,7 GB, a gente consegue gravar 10 filmes, dependendo do formato, dependendo do tipo de compressão. Antigamente vocês devem ter ouvido falar que tinha muito nas lojas o tal do DVX. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro. O DVX não emplacou. Mas o que era o DVX? Em um DVD se gravava 5, 6 filmes. E aí o que acontece? O teu aparelho de DVD tinha que conseguir ler esse DVX para conseguir aproveitar aquele tipo de gravação. Né? E aí eu lembro que minha irmã comprou um que tinha compatibilidade com o DVX e aí veio de brinde junto no CD. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, que é o Dança com Lobos, com o Kevin Costner. Aquele filme é primoroso. Não sei se você conhece. Não, eu conheço só o Kevin Costner. Kevin Costner. Mas eu já vi ele é fantástico. Um outro filme que é muito bom, mas já está indo também para fazer assim